pouco aparecem. Vou dar um outro exemplo. Agora, recentemente, nós fomos reconhecidos. Matéria, vou citar o órgão, para que não fique dúvida, em âmbito nacional do Jornal Nacional, Rede Globo. Aqui não se divulgou que Porto Alegre é uma das 3 cidades mais transparentes do Brasil. E nós tivemos um destaque nacional, e esse mesmo destaque da transparência que Porto Alegre obteve, em Porto Alegre, procurem e me digam se vão achar. Então há, infelizmente, um pouco, não digo uma vontade, mas uma certa propensão a muito mais a crítica do que realmente ao reconhecimento do que é feito. Eu quero falar sobre isso com toda tranquilidade, porque é impossível refletirmos sobre a cidade e projetarmos essa cidade sem, obviamente, reconhecermos os problemas, os equívocos, as dificuldades, mas também aquilo que de positivo a cidade vem tendo. O ano de 2013 foi um ano absolutamente atípico. Certamente atípico não somente para os prefeitos, mas para a comunidade como um todo. É um ano que a gente torce que passe um pouco rapidamente por todas as conturbações que ele significou, especialmente em Porto Alegre. Nós tivemos as grandes mobilizações. Eu não me assusto com mobilizações. Eu venho do movimento social. Aliás, o Juliano, citando, ele sabe perfeitamente disso, foi meu parceiro lá atrás, sabe do que eu estou falando, vem do movimento popular, sindicato. Isso, obviamente, nunca me assustou, me atrapalhou. O grande problema é a novidade das manifestações de 2013, que são novidade no Brasil, que é exatamente o surgimento da prática dos black blocs, que são grupos extremamente organizados, ao contrário do que alguns imaginam, pessoas desavisadas que repentinamente, no meio da multidão, decidiram quebrar, depredar, cometer a violência. Quem diz isso é de uma ingenuidade que eu fico realmente... É de uma ingenuidade absoluta, porque são grupos extremamente organizados, faz parte de uma prática mundial, ocupa o Wall Street, as pessoas de bem que ocuparam, acabaram desocupando por causa do Black Blocs. E assim por diante, eu poderia dar outros tantos exemplos. Então esta foi a novidade, uma novidade muito negativa, porque esses grupos, eles intimidaram a cidade, depredaram pequeno comércio na Zenha, na Cidade Baixa, causando tumulto e medo. E medo. Toda vez que era anunciada uma mobilização em Porto Alegre, as pessoas ficavam com medo. Eu não conhecia isso. Eu fiz inúmeras mobilizações, fiz greve geral nesse país, tem uma longa trajetória de mobilizações, isso nunca aconteceu. Ao contrário, a população de Porto Alegre foi muito simpática, foi simpatizante dos movimentos sociais, e continua, mas ficou assustada com os black blocs. Então é um aspecto que marcou muito este ano de 2013, não somente em Porto Alegre, mas no Brasil como um todo. Segunda questão, nós tivemos fatos que surpreenderam. Como exemplo, nós começamos realmente a fase de ebulição à meia-noite e 40, às 0h40 do dia 1º de janeiro. Nós estávamos com uma atividade lá no usina do gasômetro, no Réveillon, veio um tufão do Guaíba e derrubou toda a nossa estrutura, ferindo 2 pessoas. Impressionante, a partir daí não parou. O vendaval permaneceu durante todo o ano. Citando alguns exemplos, no mesmo dia em que a Boate Kiss é incendiada, e obviamente isso trouxe consequências para todos nós tivemos lá bem perto da arena uma vila inteira queimando, Vila Liberdade, mais de 100 casas, mais de 100 famílias que perderam a sua moradia. Óbvio que o que aconteceu na Boate Kiss acabou colocando em segundo plano, até porque não tivemos nenhuma vítima, felizmente, nenhuma vítima fatal na Vila Liberdade, mas mostra que no mesmo instante nós estávamos também com uma intensidade enorme, um desastre que afetou 100 famílias. Conduto forçado ao Álvaro Chaves, uma obra maravilhosa, licitada com empresa
feita ainda durante o governo de João Ferro, só para a gente resgatar dados e tempos, porque é importante. Licitação internacional, uma empresa conceituada no mercado que faz o conduto forçado Álvaro Chaves. Investimento de quase 60 milhões de reais. Numa chuva que não foi qualquer chuva, obviamente a densidade pluviométrica naquele dia foi realmente assustadora, a densidade foi assustadora, rompeu algo que era inimaginável, inconcebível, na verdade, que uma obra de engenharia daquele porte, daquela dimensão, com aquela complexidade e com os recursos envolvidos, tanto técnicos quanto financeiros, acabasse causando aquele problema. O rompimento do dique da Zona Norte. Aquele dique existe há muitos anos, ele é monitorado de forma sistemática e nunca rompeu. Eu tenho por mim, confesso, só não tenho provas de que o rompimento não foi natural. Eu não tenho como provar, então permanece a versão oficial. Mas eu tenho convicção que se tratou de um rompimento criminoso. Bom, alagou não um bairro, uma região inteira da cidade. Foram mais de 1000 famílias completamente afetadas neste ano de 2013. Bom, aí cai, depois de 3 dias, e isso é importante frisar, depois de 3 dias, muita chuva na cidade, com muito vento na cidade, vem até o sábado, no domingo belíssimo, sem sol, cai o eucalipto no Parque da Redenção, mata o juiz. Não, chega a ser surrealista, porque já que a base do eucalipto estava com problemas, a gente imagina que durante os 3 dias de forte intensidade de chuva, obviamente, ele tivesse caído. Não, ele aguardou o 4º dia, quando nem mais ventos nós tínhamos na cidade, é verdade isso, um dia belíssimo, tanto é que as pessoas voltaram para o parque no domingo, com total intensidade, e isso aconteceu. Mercado público. Bom, eu poderia, não vou aqui cansá-lo, porque chega a ser impressionante o número de fatos que durante todo o ano de 2013 acabaram conturbando a vida da cidade. Então, eu poderia dizer, bom, foi um ano terrível, foi um ano ruim, porque esta é um pouco a lógica que a gente no dia a dia emprega. Nós temos um certo sentimento pessimista, que eu não encontro em outras cidades. O Eduardo, inclusive, que não é daqui, mas é um porto-alegrense adotado, sabe disso. Temos outros lugares que sempre tem um outro olhar. Aqui a gente sempre olha de uma forma negativa. Eu acredito que o ano de 2013, apesar disso tudo, foi um muito bom ano. Um ano muito bom. E vou explicar por quê. Nós